Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Eu desejo que esteja tudo bem com todos vocês, muito bom nos encontrarmos novamente aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV da nossa cidade. Além aqui do canal 14, você nos acompanha também pelo Facebook TV Cidade em Farroupilha, sempre com as transmissões diretas do programa Cidade Aberta. O Cidade Aberta é o nosso programa de notícias e entrevistas, de jornalismo que trata dos assuntos do nosso dia a dia com convidados da nossa comunidade. E você que nos acompanha pode mandar o seu recado também via o Facebook, enfim, mande a sua sugestão, mande as suas observações, externe a sua opinião, ou pelo menos diga que você está nos acompanhando. É sempre muito bom registrar a audiência, principalmente a audiência que se dá fora do município de Farroupilha. Já tivemos casos de audiência em Sydney, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália e por aí afora, além de muitos registros também pelo próprio Brasil. Ou seja, as redes sociais e a tecnologia nos colocam em contato com o mundo nesta fase da globalização. E nos próximos dias vem aí o aplicativo que você vai estar ainda mais próximo de nós da TV Cidade. Você vai poder estar com a TV Cidade na palma da sua mão. Vem aí o aplicativo de celular que você vai baixar. Pronto, você vai ter acesso, vai assistir ao vivo a programação da nossa TV Cidade. O que rola aqui no 14, logo logo vai estar rolando então também no seu celular com o aplicativo que nós iremos explicar a você como proceder para baixá-lo. O programa Cidade Aberta de hoje vai tratar de um assunto que envolve diretamente a vida. Todos nós, eu, você, todos nós lutamos, trabalhamos pela vida. A nossa vida é o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem. Não há poupança, não há recursos financeiros, não há qualquer outra coisa material que seja tão valioso quanto a nossa vida. E a gente sabe que todos nós um dia nascemos e um dia iremos morrer. E o que é de bonito, de bom também, poder partilhar esta ajuda. Muitas pessoas que sempre necessitam da doação de órgãos estão em longas filas de espera, e daqui a pouco pessoas que, em função do seu problema de saúde ou de uma situação inesperada e trágica, acabam perdendo a vida e daqui a pouco estão em condições aptas para doarem órgãos. Olha que exemplo bonito. Daqui a pouco uma pessoa perde a vida, mas ela pode estar dando a vida para outra pessoa também. Doação de órgãos é o nosso assunto no programa Cidade Aberta de hoje, com a presença aqui nos estúdios da médica intensivista. Quando a gente diz médica intensivista é porque trabalha nas unidades de tratamento intensivo, as chamadas UTIs. Ela trabalha aqui em Farroupilha, no Hospital São Carlos, e também trabalha na cidade de Caxias do Sul, a médica Natália Darrigo, e também o voluntário do grupo Anjos da Esperança, o Claudemir Saquete, o conhecido Caco, que estão aqui nos estúdios. Na verdade, Farroupilha tem o privilégio de ter o grupo Voluntários Anjos da Esperança. Eu quero inicialmente saudar os nossos convidados. A Natália, bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo certo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós quem agradecemos. E também o Caco. Caco, obrigado pela tua presença, mais uma vez, bom te receber aqui nesta bancada do Cidade Aberta. Leandro, é bom, eu fico feliz pela oportunidade também de estar aqui. Abrindo já o nosso programa, eu já quero colocar e fazer a primeira indagação ao Caco, ao Claudemir Saquete também. Nos fala um pouquinho do trabalho que o grupo Voluntários Anjos da Esperança vem fazendo aqui no município de Farroupilha. E é um trabalho bonito, porque daqui a pouco aquela pessoa que tem uma morte inesperada, mas os órgãos estão aptos para serem doados, ou seja, dando vida para outras pessoas que aguardam pela doação de órgãos. Fala um pouquinho do trabalho do grupo Anjos da Esperança. Sim, Leandro. O grupo Anjos da Esperança, ele surgiu em 2010 em Caxias do Sul, através de um pai que buscou a necessidade de uma doação de órgãos para o filho, e posteriormente, quando ele conseguiu, já estava adiantado a doença do filho, ele não conseguiu salvá-lo ainda. Não tinha mais tempo hábil para a volta. Mesmo conseguindo a doação. Porém, em função disso tudo, ele achou uma ideia de formar, em função da demora
de formar uma comissão, formar voluntários em busca da desmistificação da doação de órgãos. Então surgiu em Caxias do Sul, em 2010, o grupo Anjos da Esperança. E aí esse grupo ele vem fazendo ações desde 2010, várias ações durante o ano, e nós estamos com eles desde 2014, em Caxias também, em caminhadas que eles promovem. E o ano passado, eu e o Romeu Valando achamos de importância trazermos também a Farroupilha um braço dos Anjos da Esperança. Com certeza, uma ramificação assim, para cá. Uma ramificação para cá. E aí estamos, a partir desse ano aqui, promovendo ações para desmistificar, para orientar, para dar mais conhecimento à população de como é feita a doação de órgãos e mostrar que não há não é difícil ser um doador. Não é dolorido. Não é dolorido ser doador, e sim partilhar o que nós temos ainda é muito bom. É o primeiro ano que vocês realizam atividades aqui em Farroupilha de sensibilização, caminhadas, programações junto com a população? Sim, é o primeiro ano. Foi boa a repercussão? Foi excelente a repercussão. Estamos tendo boa repercussão, o pessoal está nos parando na rua, tem o pessoal já fazendo contato com a Secretaria da Saúde mesmo para saber quem é os Anjos da Esperança aqui em Farroupilha. Isso vai fazer com que também a gente faça muito mais ações. Vamos promover mais ações, não só a doação de órgãos, mas a doação de sangue também. Ou seja, um trabalho que mexe diretamente com a vida, com a questão da doação, da solidariedade, de poder ajudar. É o que eu colocava anteriormente, né? Hoje, infelizmente, nós temos muitas tragédias no trânsito, enfim, muitas pessoas acabam perdendo, estão bem de vida e acabam perdendo a sua vida em função de uma fatalidade. E daqui a pouco, aquela pessoa tem todas as condições para ser uma doadora de órgãos e estar colocando vida e esperança em muitas pessoas que estão em longas filas de espera, né? Sim, e a população carece um pouco de informação. Então, vamos fazer isso, levar mais informação à sociedade para ter um conhecimento maior, para os familiares terem o conhecimento e aprovarem a doação de órgãos. Com certeza. Médica intensivista Natália Darrigo, ela trabalha aqui no Hospital São Carlos, também trabalha em hospitais na cidade de Caxias do Sul também. Quando se fala na questão da doação de órgãos, ainda me parece que tem um pouquinho assim, pela nossa região temos uma cultura, um paradigma a ser quebrado. As pessoas ainda têm um certo receio, um certo medo quando se fala em doação de órgãos? Tem bastante. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, mas também é o esperado, né? Nós não somos criados para morrer, né? Nós somos criados para viver. Então, falar de morte hoje em dia ainda é muito complicado, né? Quem sabe um dia a gente entenda que a morte é o esperado para todos nós, talvez um dia a passagem única. A gente talvez lide melhor com tudo isso, né? Mas é uma situação bem delicada que não envolve só o familiar que está ali numa cama, que está ali quase em iminência, né, do óbito, mas também uma família toda com uma estrutura muito prejudicada com esse trauma de perder um ente querido, né? E normalmente esse familiar que está ali em vistas de óbito é uma pessoa jovem que teve um acidente, que está em ótimo estado de saúde, mas que infelizmente teve uma morte cerebral inesperada. Então é um choque para todo mundo, para começar a pensar em doar os órgãos daquele familiar que eles ainda nem conseguiram desapegar, né? Então é muito complicado mesmo, e é por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar engajada nesse projeto da doação de órgãos, né? São médicos, enfermeiros, são psicólogos, tem toda uma equipe para dar o suporte para essa família, porque nesse momento, onde já se constatou a morte, né, não tem mais o que fazer com aquele paciente, né? Mas o que a gente tem que dar o suporte é para a família. Então, na verdade, o nosso foco nesse momento é a família. Então, é muito complicado fazer entender que aquele paciente, aquele familiar, aquele ente querido que está ali deitado numa cama, já não está mais ali. Né? A gente vê no monitor o coração batendo, a gente vê uma máquina respirando por ele, então é difícil acreditar que aquele familiar já está morto. Né? Então, é muito difícil a gente fazer
entender essa parte. E essa equipe multidisciplinar que trabalha dentro dos hospitais, ela justamente também vai conversando, dialogando, nada é impositivo, mas sim deve ter um diálogo muito aberto com os familiares, expondo. Essa equipe não vai chegar a dizer assim, fulano de tal, tu tem que doar os órgãos do fulano que acabou de falecer. Não, quem sabe a doação, se trabalha nessa questão da construção, então? Na verdade, demora bastante para a gente conseguir chegar à família. E eu, como médico intensivista, não chego à família abordando esse tipo de assunto. É a equipe. A equipe. Né? Num segundo momento, a gente primeiro tem que constatar esse óbito, né? Que na verdade seria o quê? É uma morte cerebral. O cérebro para de funcionar. Ele não morre. É qualquer tipo de morte. Não é qualquer tipo de morte. Tem que ter as causas mais comuns da morte cerebral normalmente são traumas da cabeça, né? Paciente, o traumatismo craniano, né? Ou pacientes que tiveram um AVC, né? Um acidente vascular cerebral grave ou isquêmico ou hemorrágico, que acaba fazendo um grande estrago cerebral, para de ir fluxo sanguíneo para o cérebro, então para de nutrir o cérebro e o cérebro morre. O cérebro morrendo, a gente para de ter as nossas funções mantidas. Mas o coração... Depende da parte do cérebro que é afetada, nós vamos ter reflexos no nosso corpo, é isso, né? Isso, então a gente para de ter os reflexos que o cérebro precisa manter ativo e nós precisamos de outros suportes, que é o que a UTI dá. Uma máquina respirando pelo paciente, todo um suporte de medicações para, enquanto se define o que está acontecendo com o paciente, mantê-lo vivo. Que é um vivo, entre aspas, porque na verdade ele já não está mais ali. O pessoal diz assim, não, ele está vivo por meio de equipamentos. Esse é o linguajar técnico, né? Na verdade... Técnico não, mas enfim, popular. Isso, então é difícil explicar para os familiares que quando a gente desligar aqueles aparelhos, o paciente irá a óbito. Ele vai sucumbir também. Então, é muito complicado. Por isso que o intensivista quase nunca está nessa parte da doação de órgãos. Nós constatamos o óbito e deixamos essa equipe aí, então, entrar em ação e conversar com a família e explicar sobre o que está acontecendo. Com certeza. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta, edição de hoje. Em seguida eu volto conversando mais então com a médica doutora Natália Darrigo. Ela é médica intensivista, trabalha também aqui no Hospital São Carlos em Farroupilha, e também com o Claudemir Saquete, o Caco, que é voluntário do grupo Anjos da Esperança. Estamos falando sobre doação de órgãos. Olha, é um assunto que nós não podemos deixar de falar e já temos muitos exemplos bonitos, inclusive aqui em Farroupilha, também na nossa região, de pessoas de famílias que tomam a decisão de doar os órgãos quando que algum familiar tem uma morte cerebral constatada. Então acho que é algo bonito que nós precisamos propagar, divulgar, e assim, doação de órgãos é quando realmente não tem mais aquela pessoa não tem mais volta, não tem mais o que fazer, aquela pessoa não está morta, como disse a médica Natália, porque ainda há equipamentos que a mantêm viva, mas assim que forem desligados os equipamentos, a pessoa vai vir a óbito. Então é algo de poder ajudar, de estender a mão, é algo de profundo amor. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que
vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do Comer Bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação. Se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores, que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo se tem cuidados ao manipular os alimentos. Então, essas são dicas super importantes. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais,
em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, WhatsApp 054 99990 0073. Voltando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pela TV Cidade, pelo nosso canal 14, a nossa TV. Também estamos no Facebook, olha aí, TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, nos acompanhe, curta a nossa página, você vai estar acompanhando também esse programa e tantos outros que rolam pelo nosso Facebook. E claro, tudo fica registrado também no YouTube, TV Cidade Farroupilha. Procure e você terá a oportunidade de rever novamente os nossos programas. Hoje falamos sobre a doação de órgãos, com espaço aberto aqui para o grupo Voluntários Anjos da Esperança. O voluntário, o Claudemir Saquete, o Caco, está conosco, e também a médica intensivista que trabalha em UTIs e hospitais, a Natália D'Arrigo, são nossos convidados no programa de hoje. Caco, eu queria te provocar porque a missão de vocês, do grupo Voluntários Anjos da Esperança, ela é bastante grande. Tem que derrubar um pouco, desfazer esse tabu da questão da doação de órgãos. É um assunto delicado, é um assunto ainda não muito bem entendido por todas as pessoas, pela massa da população. Mas enfim, o que vocês planejam fazer, de que forma articular o trabalho para que a doação de órgãos possa ter cada vez mais adeptos? Sim, vamos tentar quebrar o paradigma, primeiro fato, né? E nessa quebra de paradigma são promover ações, esclarecer, orientar, incentivar a doação de sangue, também de órgãos, de tecido e medula. E para isso vamos levar a entidades de classe na cidade, a clubes de serviços, a clubes sociais, a associação de bairros, enfim, vamos tentar divulgar ao máximo à sociedade de como é feita a doação, da qual a importância de ser um doador. Com certeza. O grupo Voluntários da Anjos da Esperança é bastante grande aqui em Farroupilha, já tem muitos envolvidos aí? Nós estamos iniciando. Estamos iniciando, Leandro, então estamos recebendo ainda as pessoas. Ainda é possível se juntar? Claro que sim. Não temos uma associação, não somos sócios, e sim somos voluntários. O pessoal começa já a nos procurar e começa a seguir também os anjos em ações que vamos promovendo durante o percorrer do ano. O foco é também trabalhar essa questão da doação de sangue? Também, juntamente com a doação de órgãos, de medula também, a doação de sangue também, que é muito importante. Até porque frequentemente o Hemocentro Regional de Caxias do Sul e o Banco de Sangue também necessitam de muita doação de sangue, em que pese a muitas pessoas que colaborem, que façam a sua doação de sangue, mas ainda é insuficiente para atender toda a demanda que se tem, né? Sim, e nós temos o site, que é o www.anjosdaesperanca.com.br www.anjosdaesperanca.com.br. E o que acontece? Então, hoje mesmo, no decorrer das semanas, algumas pessoas nos solicitam: preciso de sangue para tal paciente, tem que ir no Hemox em Caxias ou o outro local em Caxias do Sul, e nós postamos dentro do site, e nesse site o pessoal busca informação e muitas vezes se voluntária. Com certeza. Natália, falando um pouquinho da questão técnica também, quais são os casos, agora vamos fechar um pouco mais a questão, quais são os casos que o cidadão, a família, enfim, a pessoa pode doar órgãos? Somente pessoas que têm morte cerebral? Na verdade, a doação de órgãos, ela só é feita para pacientes que tiveram a morte cerebral confirmada, né? Certo. Então nós temos todo um protocolo que a gente avalia todos os reflexos do paciente, a gente testa vários sinais no paciente para ter a certeza que aconteceu isso. Tanto que nós precisamos de um protocolo bem restrito, depende da idade, porque certo, até recém-nascidos e até idosos, então é uma faixa etária bem ampla que pode ter doação, né?
Então, a gente tem um período que precisa esperar entre uma análise e outra. Então, em adultos, normalmente é um intervalo de 6 horas. Então, primeiramente, um médico faz a avaliação protocolo, espera 6 horas, faz uma segunda avaliação. Uma dessas 2 avaliações tem que ser feita por um neurologista ou neurocirurgião, né? E depois, num terceiro momento, a gente vai partir para um exame de imagem, que são vários: angiotomografia, cintilografia, tem vários exames que a gente pode fazer para avaliar se tem ou não fluxo sanguíneo cerebral. Então, esse é o nosso ponto. Existe ou não fluxo sanguíneo cerebral? Porque tem algumas vezes que nós fazemos o teste clínico, ele dá positivo, mas nós fazemos o teste de imagem e ele confirma que ainda existe fluxo cerebral. Então, ainda não houve a morte cerebral. Não, se tem ainda fluxo cerebral, não ocorreu a morte cerebral. Não ocorreu a morte cerebral, ou seja, não ocorreu o óbito. Né? Tanto que em atestados de óbito, nós não damos o atestado na hora da doação ou na hora de desligar os aparelhos. Nós damos a hora do exame de imagem. Sim. Esse é o horário que a gente normalmente coloca no atestado de óbito. Ou do último teste, que normalmente coincide com o mesmo horário do exame de imagem, conforme o lugar onde se está trabalhando. O exame de imagem, então, é a última instância. Isso. Então, depois que se provou, né, que não se tem fluxo cerebral e que aquele paciente está em óbito, aí se aborda a família e se explica o que realmente aconteceu. E aí a gente começa a abordar sobre o que fazer agora. Sim. Porque a família tem todo o direito de decidir... Tem autonomia. Se quer seguir numa questão de doação de órgãos ou se quer desligar os aparelhos, né? As duas situações são muito difíceis, porque ninguém quer ver o seu familiar ir morrendo, né, aos pouquinhos. E, ao mesmo tempo, a nossa religião é muito apegada ao corpo. Sim. Então, é como se tirar a nossa cultura... É como se tirar órgãos fosse tirar o direito daquela pessoa ser enterrada com dignidade, né? A gente está tirando coisas que pertencem àquele paciente, né? Então, é bem complicado explicar que, na verdade, nesse momento não existe mais vida, né? Mas que aquele órgão está vivo e ele pode servir para salvar a vida de outra pessoa. Com certeza, até porque é um momento muito delicado, porque geralmente essas questões, como a gente comentava no bloco passado também, elas vêm de um AVC, de um infarto ou de um acidente, enfim, a pessoa estava bem e de uma hora para outra aconteceu alguma coisa, enfim, está entre a vida e a morte. Aí é um choque para a própria família, é um choque à própria morte e depois se torna um choque também, pode ser da forma como é colocada, pelo momento é difícil trabalhar a questão da doação de órgãos. Ao mesmo tempo tem famílias, tem pessoas que manifestam esse desejo da doação de órgãos, quer dizer, tem de tudo, me parece, né? Sim, tem famílias que já sabem o que é uma morte cerebral, já entendem, já falam, olha, ele queria muito doar em vida, nós queremos seguir a vontade dele e é uma coisa muito fácil de desenrolar, a família está preparada para aquilo. Mas quando a família nunca teve esse tipo de discussão previamente, é muito difícil na hora do luto escutar que tu precisas abrir mão dos órgãos do teu familiar, que tu ainda está sofrendo com a perda dele. Então, isso é muito importante que a gente fale em vida, porque todos nós sabemos que podemos morrer a qualquer momento. Inclusive amanhã ou daqui a alguns minutos. Então, é sempre muito importante deixar claro para a família, olha, eu tenho interesse que a minha vida continue na vida de outra pessoa, que eu dê a possibilidade de outra pessoa viver com o meu coração, com o meu pulmão, com o meu rim, né? Então, isso normalmente facilita muito quando a pessoa já teve esse tipo de conversa com a família. Hoje, pelo avanço da medicina, quais são os órgãos que são possíveis serem doados? Nós temos aquele ditado, né? 1 salva 8. Né? 1 salva 8. Então, o que são os órgãos mais retirados? São as 2 córneas. As 2 córneas. Os 2 rins. Os 2 rins. O coração. O coração, 5. O pulmão. E o fígado, na verdade, eles contam, né? Porque a córnea, pode ser para duas pessoas diferentes, certo, né? Os rins também pode ser. É possível viver só com um rim, viu, né? Então, mas também existe doação de pele, existe doação de osso, existe doação de várias outras coisas que se pode, em centros onde a tecnologia é um pouco mais avançada, lógico, se tem essa captação. Mas principalmente os órgãos que são mais doados é córnea e rins. São os órgãos que a gente mais consegue doar. Fígado também é uma coisa que consegue, mas tem que ter uma equipe muito bem preparada para captação. Mas a maioria é córneas. Coração um pouco ainda aqui na nossa região?
Pouco, porque nós precisamos da equipe de Porto Alegre para captar o coração, né? O coração e o pulmão é captado pela equipe de Porto Alegre. Então, acaba que, dependendo do estado, né, do paciente, na hora do óbito, às vezes ele não tem capacidade de esperar vir uma equipe de fora, porque ele já está numa deterioração orgânica muito grande, e aí o órgão não vai conseguir se manter adequado para ser captado. Mas, sim, é captado muitas vezes, e a gente sempre tenta manter o máximo que a gente consegue dos órgãos em plena funcionalidade para fazer esse transporte. Natália, uma vez constatada a morte cerebral por meio do exame de imagem, em que se vê que o cérebro já não tem mais fluxo sanguíneo e irrigação de sangue, então, claro, ainda aquela pessoa, aquele paciente ainda pode estar sobrevivendo, porque tem todos os equipamentos, todos os aparelhos que mantêm a vida ainda. A partir do momento que tem a constatação da morte cerebral, tem um prazo mínimo ou máximo para que se defina essa questão da doação de órgãos? 3 horas, 6 horas, um dia? Como é que funciona isso? O ideal é automático. O quanto antes. O quanto antes, porque assim que o cérebro para de funcionar e mandar os estímulos necessários para a vida, alguns pacientes evoluem muito rápido para o real óbito, a parada cardíaca, né? Então, alguns pacientes não conseguem ficar dias sendo mantidos por aparelhos e drogas que a gente usa dentro da UTI. Então, existiu até um caso em Portugal que uma menina teve um AVC, e ela estava grávida, né? Então eles mantiveram ela viva até poder ter o bebê. Mas na verdade ela já tinha ido a óbito naquele momento da constatação da morte cerebral. E eles mantiveram um bom período, e isso foi até um caso muito lindo apresentado num congresso, que foi aplaudido de pé, porque eles conseguiram dar à luz a essa criança e logo depois os aparelhos foram desligados. Nesse caso até nem foi doado órgãos, porque ficou muito tempo para o nenê viver. Sim. Mas então assim, nós precisamos o quanto antes dessa resposta, porque isso depende da qualidade do órgão ser mantido para levar a outro paciente. Depois que desligou os equipamentos, não dá mais para captar o órgão? Não. Se nós optamos por desligamento dos aparelhos, esse paciente não vai ser doador de órgãos. Sim. Porque nós precisamos fazer isso dentro do bloco cirúrgico. O paciente sai da UTI, vai para o bloco cirúrgico e lá eles fazem a captação dos órgãos. A retirada dos órgãos, isso. Né? Então, sim, depois disso, é que lá, na verdade, não é mais religado os aparelhos, né? Agora, dentro da UTI, se a família optou por não doar, é desligado os aparelhos e, na verdade, ali nós esperamos o coração aos poucos parar de bater. E isso, normalmente, é um período muito rápido, quando se desliga os aparelhos. Ou seja, 1 hora depois que parou de bater o coração, não tem mais naquele paciente como fazer a doação de órgãos? Não. Se desligamos os aparelhos, não. Já não tem mais. Eu quero agradecer a presença de vocês, nós vamos continuar ainda na segunda edição do programa, o Claudemir Sacchetti também, a médica Natália D'Arrigo, médica intensivista, vão estar conosco na segunda edição do programa Cidade Aberta de hoje, falando mais sobre a questão da doação de órgãos. É um assunto que a gente geralmente diz assim, não, deixa para lá, não quero falar sobre isso agora, mas é importante que a gente fale também, porque se não há mais vida no meu corpo, e se há condições, por que não transplantar esta vida para outras pessoas que estão na fila de espera daqui a pouco, ou por uma córnea, ou por um rim, ou pelo fígado, ou pelo coração, ou pelos pulmões, ou por tecidos? Por que não fazer isto, esse gesto de grandeza, de doação, de solidariedade? É um gesto de um grande mesmo amor à vida. Nós vamos continuar tratando desse assunto no programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, que virá ao longo da nossa programação. Nós ficamos por aqui com esta primeira edição. Eu agradeço por enquanto aos nossos convidados, a Natália D'Arrigo e também ao Claudemir Sacchetti, que estiveram conosco, mas que vão estar também na segunda edição do Cidade Aberta. Um forte abraço, fique com a programação da TV Cidade e ao longo da programação a gente volta com a segunda edição do nosso programa. Até logo mais.